Vamos começar do jeito tradicional, né? Ah. Bom, é bom a gente começar do jeito tradicional. Porque vai pro YouTube depois. Exatamente. Daqui a pouco o pessoal começa. Depois de um ano a gente vai mudar o jeito de começar? Não pode. Vamos manter a tradição, então como é que a gente ensaia mesmo? A gente olha lá pra câmera, A gente olha pra câmera. Eu não puxo o ar muito fundo, né? Porque se eu puxar o ar muito fundo, fica engraçado. Teve um que você ganhou. Acho que a gente consegue fazer a gente podia fazer uma enquete para ver assim qual que você puxou mais fundo o ar no começo. Foi o último. Entendeu? Não, o último não, porque o último vai sair e eu consegui controlar. A gente faz a enquete, dá para saber com a hashtag qual episódio o Deller puxou o ar mais fundo no começo. Jesus, eu falei mais né. Vamos ver se a gente encontra. Não, isso a gente vai fazendo a competição boa. Isso aí. Pessoal, boa noite para vocês, ó. Pessoal do Instagram, obrigado por vocês estarem aqui. A gente está fazendo um ano, né, de podcast. Pois é, mas vamos fazer a abertura. Vamos, porque depois vai pro YouTube. Exato, então vamos fazer a abertura. Oi, galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, eu sou Juliana Cury. Seja bem-vindo a Infísio. E hoje é o nosso episódio de aniversário. De um ano. Isso aí. Da Infísio, desse podcast, desse bate-papo do corredor para a internet, para o microfone. Deixa eu falar uma coisa, acho que o pessoal não sabe essa parte. Uhum. Como é um ano, acho que a gente pode abrir algumas coisinhas, né? Dá para contar uns mistérios. E é engraçado o seguinte, né? A ideia inicial não era ter vídeo. Na verdade, você me convenceu a fazer um podcast, porque podcast não tem vídeo. Eu falei, claro que eu topo, pessoa ingênua, né? Então a gente tinha essa pretensão de só colocar pro Spotify, né? Essas plataformas aí de áudio. Exatamente. Não, só áudio. Era só áudio. E aí depois, assim, veio o Alex, né? Que chegou, não, mas os podcasts estão no YouTube. E realmente estavam no YouTube já, que eu já acompanhava alguns. Aí quando a gente foi gravar o primeiro, a gente viu a câmera. E aí, né? O que a gente faz? A gente grava, já que estamos aqui. É lógico. E aí, enfim, a gente conseguiu, né, vencer algumas barreiras, né, de câmera e tudo mais, porque olha, se for pegar os primeiros, assim, a gente pede para vocês assistirem os primeiros, mas já pedindo desculpas. Releva, ok, releva, né? Releva total. Releva cenário, luz, iluminação, som e a tremedeira tudo, e fica trombando nas coisas. Aliás, eu trombo até hoje. A gente tinha um bonequinho que ficava balançando na mesa, que incomodava a gente. Eu ficava vendo o bonequinho balançando aqui, falando, meu Deus do céu. O que tá acontecendo e tal. E é bacana porque foi um projeto que iniciou na pandemia. A gente teve alguns meses ali conversando, né, Juliana, sobre como que seria, o que a gente ia discutir. Na verdade, a gente começou naquela história assim, pandemia. A gente estava aqui, não estava podendo atender, teve aquele momento onde ficou tudo parado no começo. E depois como retomar. Aí a gente fez a primeira live, lembra? A gente fez as reflexões de uma quarentena. Teve 1 e 2, verdade. A 1 e 2. A 1 não ficou gravada no IGTV, né? Não tinha ainda a possibilidade de gravar. Por isso, então. Ainda não estava deixando salvar live, só ficava 24 horas. E aí a gente gravou a segunda, né? Que é Reflexões de uma Quarentena. 2, que tá no IGTV. Tá no IGTV, esse tá no IGTV. Tá no meu até. É verdade, a gente gravou pelo seu, a gente não tinha Infísio. E daí nesse meio de caminho, entre a 1 e a 2 e depois da 2, a gente foi maturando, né? Essa ideia de começar a vir conversar aqui. E com vocês, né? Com vocês justamente. Aqui. E foi interessante porque foi um desenrolar natural também. Né? Lógico que teve aquele pontapé inicial, mas foi natural, né? Vamos colocar que foi evoluindo e foi ficando mais natural ao longo do tempo. Acho assim, né? Depois que a gente aprende a relaxar um pouquinho com aquele negócio gravando que fica ali... Eu nem lembro dela. Então, você ignora ela e volta pra cá, Na verdade, você foca na conversa, foca no diálogo, as coisas fluem, né? É só você esquecer um pouquinho. Na verdade, a gente conversa aqui sabendo que vocês estão aí do outro lado, obviamente. Mas a gente esquece o aparelho, porque a câmera tem que esquecer dela mesmo. Tem. Até porque, assim, a nossa ideia, até como as coisas foram evoluindo, e depois a gente chegou assim, nossa, a gente precisa chamar pessoas para participar. Exatamente. Né? A parte das entrevistas, que não é bem uma entrevista, é um bate-papo, né? Mas é uma entrevista também, ao mesmo tempo. Foi justamente assim, o ambiente tem que ser favorável para o diálogo.
Sim, exatamente. E também para a pessoa poder falar as coisas que ela pensa, como ela vê, não só a fisioterapia, porque não é restrito a fisioterapeutas, né? Não. Mas, assim, a nossa área, as coisas que a gente pode fazer dentro da profissão, para cada um colocando um pouquinho daquilo que já viveu, do que sabe, do que conhece, do que tem dúvida, né? E até alguns colocaram, até foram muito verdadeiros de expor seus sofrimentos, suas dificuldades, né? De como que eles passaram por determinadas situações ou estão passando por algumas situações que eles colocaram e a gente pôde até dialogar sobre isso aqui, né? Eu achei muito interessante também. Exatamente. Eu lembro que eu tive um feedback falando assim, nossa, nunca imaginava que o professor tal tivesse passado tudo isso, né? Verdade. Aí, né? Eu acho que às vezes a gente fazia muito isso no corredor, né? Quando a gente ficava lá, né, nas aulas, nos intervalos, a gente fazia essas conversas. Mas às vezes as pessoas precisam ouvir que o professor ou, né, alguém, um outro físico que trabalha, nós somos seres humanos, estamos aqui lidando com essas coisas normais, todos os dias, normaisinhos. E assim, e o legal disso é que a gente Ou não muito normal. Não, não, eu acho que vou colocar pelo lado positivo de que realmente nós somos seres humanos e que muitas vezes eu falo isso para os alunos em sala de aula, né? Quem está assistindo aí é aluno, sabe que eu falo isso. A diferença entre nós, professores, e vocês é o tempo que a gente estuda isso. É o tempo. É o tempo. A gente está fazendo isso, eu há 10, quase 11. Então, a gente está ali, vocês estão muitas vezes, vendo um assunto e já querem dominar esse assunto. E não é assim que funciona, né? Eu estou há quase 21 anos, né, de formada. E eu tenho muitas dúvidas, muitos dilemas, muitas coisas para resolver, né? Para mudar, para adaptar, para atualizar, né? Esses dilemas a gente tem e é bom saber que outras pessoas também têm, né? E não são tão jovens assim, vamos colocar, porque a gente vê, por exemplo, esses tempos eu fazendo um curso, não tão jovens de profissão, né? Que eu falo. Já com 30 anos de profissão, buscando entender ainda mais um processo XYZ de um determinado tratamento que está em processo. Gente, né? Chegar aos meus 30 anos de formado também querendo saber mais, né? Pois é muito deixar bom. aquela inquietação, né? Do começo se manter, porque isso ajuda na educação continuada, que é o nome técnico desse processo. Justo. Mas ter a chama de fazer isso, não apenas como uma obrigação, mas como uma vontade de entender até aquelas próprias percepções sobre o atendimento, sobre o dia a dia, sobre os pacientes que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? E a gente vai vendo muita coisa na prática. É interessante como que a gente às vezes correlaciona muito bem com o que a gente já tem descrito, outras nem tanto, e isso vai instigando a gente a continuar buscando e às vezes voltar. A gente discutiu, a gente vai rever algumas coisas, mas a gente discutiu de voltar em disciplinas básicas para poder entender esse paciente. Então, é fantástico essa troca, né? E acho que todas as pessoas que a gente já conversou, que já vieram aqui para o bate-papo e as que ainda vão vir, acho que a gente vai escutar ainda mais disso. Sim. Porque faz parte do profissional, né, do ser humano profissional da saúde, né? Passar por esses dilemas. E muitas vezes eu falo que quando a gente começa a entender todo esse processo, das dificuldades que a gente tem, de tudo que a gente pode passar, porque muitos ainda não passaram pelo que a gente passou e vão passar também, né? Mas às vezes poder passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade, porque eu falo assim, poxa, não é só comigo que isso acontece. Eu não tô sozinho nesse barco, né? Dessa dúvida, né? Não caiu nem um cabo aí, não. Não, é só que dando a gente um confere, tá meio making off aqui, gente. É que assim, a gente é youtuber, mas a gente também é o contra-regra, a gente faz o cenário, a gente está todas as funções, né? É o produtor, maquiador, etc, né? Cabo-man. Tudo. E é uma diversão, né? Eu falo muito isso pra Dani. Eu gosto de fazer isso, né? A gente ama fazer isso. E pelo fato da gente estar se propondo já em um ano, lógico que a gente teve um
intervalo onde as agendas não estavam tão legais para a gente poder fazer. E a gente depois sentou, né? Falei, e aí? O que vai, né? Isso, vamos organizar de novo. Porque quem não acompanhou no começo, a gente soltou o quê? 4 vídeos, eu acho. 4 ou 5 episódios, que são aqueles que o cenário não é esse, o cenário é outro. É outro cenário. Né? É. Aí a gente soltou ano passado, aí depois a gente ficou um tempo sem conseguir gravar por N motivos. Ah, sim. E aí depois a gente falou, não. Peraí, né? Vamos Voltou voltar. ali, final de janeiro, vamos lá, vamos. Reorganizamos, remodelamos, colocamos ideias que estavam meio que guardadas. Eram ideias do início, mas que estavam guardadas. Que a gente não tinha conseguido gravar, né? A gente gravou Justamente. mais uns 4 ou 5 ali ainda, com coisas que a gente já tinha pensado em conversar e não tinha conseguido botar em ordem, né? E aí fomos andando, né? Foi. E assim, andando no sentido assim, de muitas vezes até testando possibilidades, né? Assim. Tanto aqui de cenário, né? Tentando organizar equipamentos. Assim, né? Tivemos problemas com equipamentos. Troca o microfone, aí beleza, funciona. E depois não sei o que, no dia vai gravar. Não deu pra gravar. Aí gravou, perdeu. Vamos gravar de novo. Aí você fala, convidado, querido, você pode desculpa, mas não deu certo. Então, isso a gente, muitas vezes, ninguém imagina que acontece. Ah, tá lá o vídeo, né? Tá pronto. Quem que vai ficar achando que deu errado? Vocês já viram o Rodrigo bravo? Nervoso, meio vermelho. Eu tava agorinha. E tá quase arrancando os cabelos aqui. É muita tecnologia, porque o né? celular não tem cabelo, senão tinha arrancado. Não, gente, olha, eu sou uma pessoa extremamente calma, mas tem coisas que realmente me tiram do sério. Trânsito é uma delas, que a Dani sabe bem. Ela fala assim, meu Deus, como você fica no trânsito? Eu falei, porque tem coisa que é muito simples, não precisa acontecer. Cada um na sua faixa e dá seta, começa bem. Né? Dá seta, não dói. E aí, e tecnologia, quando não quer funcionar, é outro ponto fraco. Olha, realmente, uns 5 minutos atrás, né? Uns 5 minutos atrás, eu falei assim, você quer um saco de areia? Vamos achar Não, a parede tá tão bonita, né? Eu falei, não quebra a mão, porque você trabalha com terapia manual. Lembre-se disso. Não dá. Vamos procurar o saco de bots. Ah, gente, mas enfim. Muitos percalços. Por isso que a gente não soltou a live pelo YouTube, porque não rolou. Não, precisamos, né? A gente tá em busca de investidores, né, Juliana? Exatamente. Vamos, investidores, precisamos de máquinas mais potentes para fazer isso. Mas, enfim, do jeito que dá, eu falo, a gente vai conseguindo construir o que a gente está querendo fazer, né? Porque, então, na verdade, não é problema. A gente vai arranjando soluções. Né? Ajustes técnicos para não falar gambiarras. Exatamente, porque a live tá acontecendo aqui no Instagram de qualquer jeito, porque a gente ia fazer essa live hoje, né? Ia, com certeza. De um jeito ou de outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai procurando soluções, resolvendo essas coisas, para depois ir projetando e organizando para as coisas irem ficando mais profissionais, justamente, né? Inclusive a gente, né? Inclusive a gente está em processo de amadurecimento de tudo isso, de toda essa construção. E eu sou um consumidor de podcasts, né? Também a Juliana gosto, também. Então a gente vai também bem aleatórios. Que não, olha, se eu falar como que surgiu a ideia, né? Lá naquele primeiro áudio que eu te mandei no WhatsApp, que eu tava na caminhada, tava escutando um podcast de negócios. Não tinha nada a ver de lançamento de produto digital. Eu falei, Juliana, é o seguinte, a ideia do cara é essa, eu tô pensando nisso tem uns dias e acho que a gente tem que trocar uma ideia sobre isso. Pois é. Aí a gente sentou, né? Conversamos, organizamos. Começamos. Né? Com o empurrão do Alex com vídeo, então vocês só estão vendo a gente porque a culpa é do Alex. O Alex colocou isso na cabeça da gente. Olha, que persuasão. Não é? Mas foi bom. Foi bom. Alex, obrigado. Obrigada, né? Aliás, toda vez que me chama ele pra conversar, ele deixa a gente com a cabeça fervendo, saindo fumaça, que a nossa ainda tá, né? Tá. Já tem umas 2 semanas que a gente conversou com ele de novo. E... Tem mais. Tem mais já, né? Porque tá tão quente ainda a cabeça. Tá quente. Que... Não, tem mais. Mas enfim, né? Não tem jeito. Mas, bom, um ano. Um ano. A gente fez pauta. Tem pauta. Essa live tem pauta. Vamos pra pauta. Eu não vou falar que tem umas 3 laudas, mas tem pauta. Não, porque a letra tá grande. Brincadeira, gente. Na verdade, a gente quer fazer uma retrospectiva, né? Isso, desse um ano. Essa retrospectiva de um ano
acho que foi muito interessante porque a gente estava no auge da pandemia, né, do ano passado, e a gente começou a gravar isso lá com todo aquele cenário, né, de todas as incertezas possíveis, né? Totais. Então a gente não sabia como que era o vírus, o que acontecia, a gente ainda está em processo, né, de aprendizagem sobre isso, Mas é que foi aquele momento ali de junho, julho, agosto, né? As coisas estavam bem confusas, né? E a gente lançou o primeiro em outubro. Não foi exatamente hoje, mas foi, acho que dia 8. Dia 8, acho que foi dia 8 que lançou, né? É, o primeiro episódio, que foi de onde viemos, a origem. Né? A gente falou um pouquinho... Não, mas é engraçado a gente contar o seguinte, a gente gravou primeiro o episódio 1, como é que chama o episódio? Prefácio. 1? Prefácio. Aí deu errado o negócio. Depois que a gente gravou o prefácio, nós fomos ouvir o prefácio, pera lá. Falei, tá errado. A gente faltou umas coisas. Aí, vamos gravar o 00? Gravamos o 00. Por isso que tá 000 lá, pessoal. Não era proposital, mas... Não, foi um ajuste técnico. E o mais engraçado é que a gente repete algumas coisas entre os dois, mas foi interessante. Então, esses dois primeiros, eu acho que foi muito interessante. A gente se apresentou nos dois. Nos dois. A gente conversou sobre como chegamos à fisioterapia. Você contando um pouco da sua experiência cuidando, né? Eu também, que dei uma volta bem longe da fisioterapia. Até conseguir voltar, né? E chegar na físio. E o mais legal é que a gente contou como que surgiu essas conversas, né? De corredor. As conversas de corredor, né? Porque isso é importante deixar pautado. É o mote aqui, né? Lógico. É que assim, como a nossa logo tem, né? Dos corredores da faculdade para a vida em um podcast. Às vezes reflete um pouquinho, vocês não enxergam a letra, mas a gente vai evoluir essa parte. É o nosso tema, slogan, não sei como é que, né? A gente chama isso. Mas, enfim, a gente realmente entrou nessa questão dos cuidados, né? Como é que a gente chegou, como é que a gente foi construindo carreira. Então, cada um a seu modo, né? Cada um seguiu um caminho e eu achei muito bacana porque são caminhos bem distintos, por sinal, mas que depois convergiram lá na frente. A gente acaba encontrando, né, similaridades mesmo em trajetórias tão diferentes. Tão diferentes. Nesse daí a gente falou um pouco do cuidado. Interessante que o cuidado aparece até depois quando a gente começou a conversar com os outros, né? Verdade. Com os colegas. A palavra do cuidado, fisioterapia, cuidado, aparece na fala das outras pessoas. Isso é bastante interessante também. E o físio, por essência, né? Se a gente for filosofar um pouco rapidinho, juro que é rápido, tá, pessoal? Sobre a questão do cuidar, né? Como que a gente tem isso... não é nem tatuado, né? Porque eu acho que é mais forte que isso. Ele é na essência do físio mesmo. Faz parte da substância do fisioterapeuta. Do fisioterapeuta. E como que a gente tem essa não é nenhuma necessidade, mas essa intensidade na hora de cuidar do próximo, né? Que a gente está sempre pensando que se fosse a gente, ou se fosse um familiar nosso. E é interessante que a gente falou de várias pessoas que trabalham em áreas completamente distintas e volta para esse ponto, né? Por isso que eu falo, faz parte da substância do ser, né? Da fisioterapia. Não é algo que veio de fora, vem de dentro, né? De dentro para fora. Então, esses dois primeiros foram muito interessantes, né? Daí a gente foi pro episódio 2, que é 3, tá? É o terceiro episódio, mas é o hashtag 2. Hashtag 2. Os desafios para o futuro da físio. Que foi naquele momento do auge da pandemia ali em julho que a gente estava gravando, né? Só que aí, muito, muito pretensiosos, né? O que a gente sabe do futuro da Se eu soubesse o meu, né? Mas é uma discussão interessante também, porque a gente levantou muitos pontos. Na verdade, ali. A gente não respondeu a pergunta. A gente levantou, assim... Levantamos a bola e não cortamos. Questionamentos que a gente tem dentro do coração, né? De coisas que a gente olha, observa, vê que já aconteceu, vê o que mudou, o que ainda não mudou. E muita aqui, coisa até não mudou, exato, que deveria estar mudando. E a gente ficou levantando esses assuntos, né, de como o profissional se coloca no mercado de trabalho, como ele vende seu serviço, como ele se relaciona com outros profissionais, com convênios, etc. A gente falou, né, sobre essas realidades, sem dar nenhuma solução para elas, mas trazendo elas à tona para a gente lembrar e aproveitar que estamos na pandemia, que era o momento, né? Justamente. Refletir sobre elas, o que a gente poderia fazer, né? O que a pandemia trouxe
de elementos que nos fizeram repensar ações, então a gente poderia repensar outras ações, não só as da pandemia. Tanto que tem coisas que até aqui a gente sempre teve como prática, mesmo antes da pandemia, né? Álcool. Isso. Né? Um exemplo clássico da pandemia, o álcool que a gente falou lá. Já tinha, mas a gente nunca tinha trocado com tanta frequência, né? Não acabava, né? O pessoal não usava isso. E hoje, né, de tempos em tempos, a gente tem que ir lá trocar, repor, porque o pessoal realmente está usando, né? Por necessidades e por precauções. A gente falou de agenda, tempo de atendimento, organização do ambiente, telemonitoramento, teleconsulta. Vários aspectos que mudaram ali que provavelmente, eu até acredito que não vão sair da rotina tão cedo. E eu acho que alguns não devem nem sair. Não devem sair, justamente. Porque realmente foram adaptações que podem facilitar até para o paciente. Não é nem só para nós, né? Pensando no paciente. E depois a gente falou no episódio 3 sobre redes sociais. Né? Porque a gente estava no momento teleconsulta, telemonitoramento, né? E vamos dar sequência nisso. Vamos falar das redes sociais e da divulgação da informação. Justamente. Né? E como que é desafiador você se comunicar nas redes. A gente acabou de começar um podcast. A gente não se comunicava muito bem pelas redes. Né? Vamos colocar dessa forma, né? Continuamos em construção. Continuamos em construção. Tentando aprender como é que fazer isso. Mas eu lembro nesse, assim, que até hoje ainda é uma coisa que me pega, né? As redes sociais, elas têm vários, assim, na minha cabeça, né? Não sei se o Marcelo ouvir, vai falar, calma, filha, menos, né? Que é da área do marketing. Calma. Mas aquela questão assim, né? Você vai comunicar sobre o seu serviço, sobre você como profissional, né, com a história do atrair clientes, mas também a questão, sempre penso na educação em saúde e na entrega de informação de qualidade que possa ser usado, mesmo que não seja no meu consultório, que seja lá em algum outro lugar que esse paciente ouça sobre isso e vá atrás de algo que possa solucionar o problema dele. Né? A questão da informação de qualidade, né? A gente sempre tentando levar isso de alguma forma, porque tem formas de se comunicar na rede que não são as nossas formas convencionais, às vezes. Da rotina, né? Do dia a dia. Então, a forma como a gente fala em aula não é a forma que a gente vai falar numa rede social, muitas vezes. Porque o público é outro. E adaptar isso também, né? Sair do científico acadêmico e para você falar para várias pessoas que não estão no seu consultório, mas que são pessoas que não entendem daquele assunto, mas buscam, né? E que não são seus alunos, não vão fazer só prova. Justamente, que fique muito claro isso. Eu preciso melhorar a minha comunicação ainda, porque eu ainda acho que a gente consegue simplificar mais. Não por simplificar, por simplesmente simplificar, mas para o paciente entender, né? Para ele ter acesso àquilo de uma forma realmente fácil. Então, a gente estava nesse momento de usar redes para muitas coisas. Ficamos aqui falando sobre redes sociais. Inclusive, na época que saiu esse, né, a gente fez um atual agora. Mas a gente ainda tinha algumas barreiras para poder postar coisas na internet. Daí depois a gente voltou, quando que foi? Aos 12, 11? No episódio, a gente voltou nele, a gente quebrou a sequência de entrevistas. Foi o 16. Então, a gente falou de redes sociais no... A gente falou até da resolução, tudo certinho. Isso, aí no 16, que saiu agora, né? A gente falou da nova resolução e de como o COFITO modificou algumas coisas, liberou algumas coisas, né? A gente pontuou uns elementos ali, né? E foi muito legal porque, assim, a gente... Tanto que, assim, não, a gente precisa gravar. Porque em menos de um ano veio uma resolução nova e a gente... A gente terminou aquele podcast falando, nossa, a resolução podia atualizar. Podia mudar, porque mudou para o teleatendimento, para o teleconsulta, para o telemonitoramento, não mudou para a divulgação nas redes, né? Como de outras profissões já estavam mais atuais. Tanto que a última que tinha atualizado, até onde eu tinha visto, era a biomedicina. Que aí eles tiveram autorização para fazer muita coisa. E ali, acho que não deu... Nossa, do podcast não deu um ano. Não, foi um pouco menos. Foi menos de um ano até vir a resolução. Aí quando você falou, vamos falar sobre isso. E ali, né, voltando na sequência, a gente estava no episódio 4 falando sobre da intenção ao movimento. Até abro um parêntese rapidão aqui. A Dani perguntou, de onde vocês tiram esses títulos, né? Aí eu falei,
Sentado conversando. Sentado conversando. E eu juro que é com água. É água, gente. Eu juro que é água. É com água. Mas o que vocês vão falar, né? Não, mas essa frase... Porque ele saiu esse ano, não foi? Da Intenção Movimento? Foi. Já foi cenário novo. Foi cenário novo. Então a gente acabou a primeira partezinha ali com o cenário antigo nas redes sociais, aí depois a gente não conseguiu gravar. Ele estava ali. Esse daí ele não estava nem com esse título, tinha só as falas de coisas para falar. A gente não sabia que título ia colocar nele. Não sei se você lembra, eu não sei se o Marcelo tá por aí. Eu lembro dessa conversa. Mas você lembra da conversa que o Marcelo, né? Nosso. A gente estava aqui, era uma sexta-feira, eu lembro disso. Era uma sexta, né? Sexta-feira de manhã. Mas era depois das reuniões, né, de preparatórias da Infis. Ele chegou, a gente estava conversando sobre neuro, aí eu comecei a fazer pergunta, porque eu sempre faço pergunta. Lógico. Se não tiver pergunta da Juliana... Agora tá engraçado, né? Porque agora o Deller faz pergunta, eu que falo, eita. Não, agora a gente, é quase chumbo cruzado agora, né? E aí a gente, ele falando de gesto, de movimento, de reabilitação, e eu perguntando, mas de onde sai o movimento, né? Nossa, aí eu a lembro gente falou da intenção, saiu dali, chegamos daquela conversa. E eu lembro muito dessa conversa, porque a gente começa a falar também não só do que é o movimento terapêutico como físio, mas o que o paciente tem de responsabilidade sobre essa reabilitação e qual a intenção dele também. Qual é a meta dele, não é isso? A gente falou sobre isso também. Né? Daí nesse a gente fala um pouco desse aspecto, porque às vezes a gente avalia, coloca muitos objetivos, seleciona técnicas para tratar, cumprir esses objetivos. E será que o paciente tem o mesmo objetivo que a gente está pensando? Será que a gente avaliou direitinho no sentido de ter esse contato com aquela outra pessoa e entender o que ela quer? Né? Então, eu quero reabilitar o movimento do ombro para ter uma amplitude de 120, 180 graus novamente. Então, vamos tratar a nossa capsulite ali, aquele ombro, né? Sim. E ver se a gente reabilita. Mas será que o paciente ele quer chegar em 180 graus de abdução do ombro primeiro ou ele quer conseguir pegar o volante do carro e dirigir? Né? Qual a intenção que ele quer em fazer este movimento? Foi dessa... Foi dali. Dessa brainstorm, assim, que a gente chega nos títulos, né? E outra, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha tanto a parte de consciente, subconsciente, né? E como que isso interfere na reabilitação. E ali a gente discutiu um pouco sobre isso. A gente não vai ficar falando dele de novo, senão a gente vai... Lá, né? A gente não, a gente não pode abrir, porque senão a gente começa tudo de novo. A gente começa de novo e vai para um caminho totalmente diferente. Vai chegar em outro lugar. Falei, melhor não. Então, assim... Eu acho muito, muito interessante porque a ideia, né, de trazer isso para um cenário, gravar e a gente ter isso como uma discussão aberta, sem aquele formato quadradinho, que eu tenho que chegar numa conclusão muito definida sobre o assunto. Isso. Você fala introdução, desenvolvimento, concluir. Não, esse bate-papo não é para ser conclusivo. Não, ele tem para deixar as ideias aí para vocês. E quanto mais a gente... tanto que pergunta assim... Já perguntaram para a Juliana também, a gente já se perguntou isso. Qual que é o objetivo, né, do podcast? Aí eu fico olhando e falei, o objetivo... Você fala, caramba, né? Parece que a gente quer vender algo, a gente precisa... Não é isso, mas eu falo assim, talvez levar discussões, muitas vezes, de temas que... Muitas vezes a gente não discute com tanta frequência numa sala de aula, um exemplo. Não tem nem tempo, às vezes. Não tem tempo hábil para isso, né? Não é nem criticando o formato e o sistema, não. Mas para a gente poder realmente ter dúvidas. Aí a pessoa vai ter dúvida. Não, e às vezes, sabe o que é interessante? Existe aquela história né, de ninguém fala sobre isso, então é como se isso não existisse. E aí, quando você começa a falar que você tem dúvida, outra pessoa fala, mas eu também tenho. E sobre algo que não é isso, mas tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Qual que é a sua dúvida? Então, você quebra um pouco esse silêncio, essa espiral desse silêncio. Eu acho legal. A gente acaba se reconhecendo nessas mesmas dificuldades, Sim. mesmo tendo 1 ano, 10 anos, 20 anos ou 30 ou mais de formado. E isso é realmente um dos objetivos. Levantar pontos, levantar questionamentos
Não que a gente possa, né, falar, olha, somos os conhecedores sobre esse assunto e nós vamos concluir que, né, X não é igual a X, é igual a Y. E aí, né, tá, matemática não é meu forte, gente. E aí... Aí você vai chegar num ponto onde você fala, poxa, eu não quero simplesmente falar que isso é isso e acabou. Será que não tem uma forma de enxergar uma situação que seja um pouquinho diferente? Isso é um questionamento que eu sempre tenho. Depois eu dou um exemplo. Então, mas a ideia é justamente essa, né? Da gente concluir que, na verdade, a gente só tem dúvidas, Só né? tem Então, a dúvida. gente não é o que tem a solução. Pelo contrário, gente, eu tenho dúvida. Alguém, por favor, me ajuda Me na ajudei. dúvida. Vocês também têm dúvidas assim, às vezes, dilemas muito graves da vida? A gente tem alguns, Temos né? vários. Eu tenho vários. Porque às vezes chegam alguns pacientes com algumas dificuldades que nos põem a pensar. Às vezes chegam situações que não é um caso de um paciente, mas uma situação, um contexto que fala, poxa, né? Aí vem a pandemia, faz a gente repensar algumas coisas e fala, nossa, então ter essas dúvidas, né? E colocar para vocês que as pessoas todas têm e muitas também têm. Acho que traz um pouco dessa identificação, né? Daquele profissional humano que sofre um pouquinho e consegue falar sobre o assunto, né? Você não está sozinho na sua dúvida. Eu vou até voltar um episódio. Só para jogar uma pergunta. Porque assim, ó, como a gente fala de informação na rede, que é o que a gente estava falando no outro, e quando a gente se propõe a não ser 100% conclusivo de um assunto, parece que aquela informação não tem tanta validade. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes, como você colocou, acho que a palavra certa, é uma percepção. Percepção. Mas é uma percepção que, às vezes, a gente quer tanto que alguém resolva a nossa dúvida, que quando a pessoa não resolve e a gente descobre que ela também tem dúvida, a gente fala, poxa vida, então quem é que vai resolver o meu problema? Eu acho que é essa a dificuldade, porque você fala, e agora, José? Eu achei que eu estava sozinha na dúvida, que eu achei alguém que resolvia. Eu acho que... E aí, se descobrir que não é assim, talvez gere essa percepção de problema. Aí vem um exemplo que eu queria dar. Porque, assim, eu atendi uma pessoa recentemente que procurou vários tratamentos. E não estou falando que eu resolvi, porque eu só atendi uma vez também, eu não sei como é que ele vai voltar para a segunda. Então, também não estou sendo conclusivo com o que eu faço. Mas eu estou falando que muitas vezes buscou... porque as informações que chegam na rede é que aquilo resolve. E resolve tudo que tem relacionado àquilo. E nem sempre é assim. Então, o que eu falei pro meu paciente? Eu falei assim, olha, eu não quero te vender um milagre. Eu quero que você entenda o seu papel no tratamento, assim como eu tenho o meu papel no tratamento. Então, isso... E a gente vai descobrir onde isso vai chegar. Porque, às vezes, é isso. Justamente. Eu penso... Isso aí vai para o que vem depois, né? A gente só para fazer o link ali. A gente conversou sobre isso num outro, acho que... Não sei, depois eu acho que é no 5, que é no próximo mesmo, né? Porque aquela ideia, assim, a gente vê, estuda, tem um plano de tratamento com base naquela avaliação, mas eu preciso descobrir se eu vou colher o fruto da forma com a qual eu estava planejando ou não, né? Isso aí. E saber transitar aí nesse meio de caminho é que faz a diferença, né? Eu acho que é o que a gente estava falando no episódio 5. É o link legal, porque assim... Porque da intenção ao movimento a gente foi pro arte de ser fisioterapeuta. Arte de ser fisioterapeuta. Eu mudaria esse título. Eu tô falando, se a gente fala do mesmo tema, vai tudo diferente. O que você mudaria no título? A arte e a arte de ser fisioterapeuta. Ixi, né? Não vou abrir, porque senão a gente vai falar disso 2 horas. Porque, né? Ou os desafios, né? Porque, assim, a arte de fazer a arte de ser fisioterapeuta. Enfim, Nossa, depois a gente grava um mais pra frente aí. Eu vou até deixar aqui anotado que... Enfim. Não, mas é importante. É legal isso. A sequência do raciocínio, do intenção ao movimento e do redes sociais veio nesse, né? Veio. Eu estava reassistindo esses tempos e eu acho que a nossa conversa foi mais ou menos seguindo essa linha. Foi. Né? Foi porque a gente estava falando como construir a terapia, como que a gente pode adaptar ela de acordo com a necessidade desse paciente, de acordo com o que ele também tinha de intenção, né? Porque começou a juntar um pouco daquelas informações.
E eu achei muito legal porque ali a gente começou a falar muito de singularidade, né? De personalização, de individualização, de tratamento, e que é o que a gente fala, defende muito tempo, né? Que a gente sempre discutiu isso. Nesse a gente falou bastante, né? Mas Falou. eu falo assim, esse a gente colocou poucas pautas nesse dia, mas foi um brainstorm assim meio que na foi hora na de hora. gravar, que a gente foi pensando e batendo aquele papo e conversando e as coisas foram vindo. Por isso que eu falo, se a gente gravar de novo vem outra coisa. Mas Esse a gente tinha pauta? a gente tinha só o tema. O tema, né? Isso a gente não tinha uma pauta, não. Só o tema. Mas a ideia era falar um pouco das evidências científicas, de mesmo. como usar as evidências científicas. Então, como eu, fisioterapeuta, vou avaliar o meu indivíduo, né? Que é aquele ser individual, aquele indivíduo singular, particular, único, né? E encontrar, né, no que eu busquei na avaliação, encontrar formas de eu tratar aquelas queixas, aqueles problemas que ele me trouxe. Sim. Então, eu achar na evidência o que é possível para ele, mas também não é só isso. Porque não é porque eu encontrei uma evidência que significa que vai funcionar para ele, né? Eu observar se funcionou, né? Entender esse ciclo, né? Porque não é uma escada, é um círculo. É um círculo. Né? Avalia, implementa, reavalia, adapta. Aqui a gente fica falando de topo de pirâmide, né? Naquele lá eu falei de arco e pirâmide, eu estava meio doida aquele dia, bebendo água. Bebendo né? água. Não, mas na verdade a gente falou. Não, porque eu falo justamente por ser cíclico, né? Mas a gente fala até nas evidências mesmo, no topo da pirâmide. Da pirâmide de evidências. De evidência, a gente fala sobre isso. Eu falo daquela ideia de você conhecer, assim, se você tem a evidência aqui em cima, né, no topo né, da pirâmide né, da ciência, você tem o artigo ou vários de meta-análise mostrando evidência em alguma coisa, o que está sustentando essa evidência? Quer dizer, como é que se chegou até ela? Obviamente que ali eu acabei não falando, mas a gente não vai conseguir ler tudo que todo mundo leu para chegar naquilo lá, mas eu preciso entender a trilha né, do conhecimento que levou a chegar naquela evidência, porque daí eu vou saber ciclicamente reavaliar o paciente para saber se está funcionando para ele. Isso, né? Isso, perfeito. Aquela eu lembro muito singularidade, disso. né? A ideia era falar sobre a arte no sentido desse desenvolvimento, né? Sim, e assim, o legal é que a gente tira um peso, muitas vezes, de você, às vezes, tratar e, às vezes, aquilo não ter o resultado esperado. Porque, assim, um exemplo, se eu tenho um tratamento X, não vou especificar nenhum, que eu preciso de 15 semanas. Chegou na 15ª semana, você reavaliou, não chegou no resultado, você abandona o paciente ou você vai continuar tratando esse paciente com outra abordagem? Eu tenho esse questionamento muitas vezes. Porque se chegou a 80%, mas a literatura fala que depois dos 15, 16 não vai ter tanta melhora, será que eu não consigo ainda ganhar esses 10, 20% que falta? Então, porque a questão é sempre a questão do avaliar e reavaliar, do observar, né? Porque os indivíduos, eles repercutem de forma diferente. Justamente. Cada organismo tem uma resposta, cada mente se coloca de uma forma, porque às vezes quando a gente lê estudos, por exemplo, de DPC mesmo, né? Sim, mas, sim. enfim, de outros também, o paciente ele melhora aspectos fisiológicos da sua avaliação, mas ele continua fazendo as mesmas coisas todo dia, ele não mudou a intenção dele, ele não, Justo. né? Então ele acaba não aproveitando tanto aquele benefício. Então como é que eu vou andar por esse entremeio junto com outros profissionais muitas vezes? Lógico. Né? Então esse episódio foi bem legal. Gostei muito da discussão dela também. E aí a gente atrelou no 6 com o valor da nossa profissão, né? Que aí, nossa, ali foi um negócio interessante, porque assim, entrou não só na monetização propriamente dita, da precificação disso, mas também teve outros aspectos que também foram embasados também na questão não consigo fugir do lado filosófico da não, coisa, né? Acho que não. Acho que a ideia nossa não é fugir dela, né? É tentar encontrar ela. Ir em direção a, né? Em direção a, assim, e quando a gente fala de valor de profissão,
lá a gente discutiu um pouco daquilo que está relacionado a ferramentas de trabalho, a metodologias, né, de trabalho, que muitas vezes a gente não vai tratar o paciente 100% daquela reabilitação, que eu preciso de outros colegas. De outros colegas que têm outras ferramentas, oferecem outros serviços complementares, Justamente. de fisioterapia, numa área que é bem próxima, né, ou correlata, ou de outros profissionais que estão em áreas né, similares, como, por exemplo, eu citei, você citou, né, eu também citei da educação física. Sim, da educação física, né? A gente comenta muito. Mas também a gente precisa do nutricionista, psicólogo, fono, TO, e dos outros profissionais ali junto, né, caminhando no processo de reabilitação. Mas a ideia do valor da profissão, a gente falou do valor para o profissional, no sentido de você pensar nas ferramentas que você tem, que você lutou, cresceu, estudou, desenvolveu e ofereceu essas ferramentas em formatos de serviço. Qual é o público que vai ser atraído por esse formato de serviço que é diferente entre cada fisioterapeuta, mesmo dentro da mesma área, né? E também, aí eu lembro que no final eu falei um pouquinho do valor da profissão quando a gente passar, né? Quando a gente deixar de ser fisioterapeuta, a fisioterapia vai ser como? Né? Justamente. Então, assim, a luta de cada profissional ativo hoje, né, em fazer a fisioterapia ser melhor do que ela já foi, né? Mas ela ser fisioterapia. Né? Ela não ficar banalizada num tecnicismo puro e simples. Vira um rótulo, né? Numa repetição de técnicas, né? Num protocolos muito quadrados, porque eles são bons, eles são importantes, mas eles têm que ser aplicáveis também aos indivíduos e às suas diversidades e particularidades. Então, casou com a arte no sentido de criar este raciocínio, né? Porque aí você tem essa percepção até pelo nosso COFITO, né? Se a gente for ver lá nas habilidades, nas competências, e assim a gente vai falar assim, eu preciso tratar meu paciente, eu posso colocar 2 pacientes em 1 hora, não é? Aí não quer dizer que são simultaneamente, né? A gente falou sobre isso, não nesse, mas tem um corte lá, tem um corte no Instagram, né? O tratamento, não sei se é, como é que era, não? Individual de 2. Né? Não é... As frases que saem de vez em quando, né? Hoje eu não sei se eu falei dessa forma, mas aquela hora foi não foi ensaiado, é o jeito que sai. Eu acho divertido, porque realmente é uma questão do valor. Da questão de aquela história. Qual serviço eu estou oferecendo? Qual o resultado que esse serviço vai, né? Eu preciso, como profissional, saber onde ele pretende chegar. Se não... Né? É igual eu falei, se você está oferecendo, por exemplo, Pilates em grupo, você está organizando este serviço. Ele tem um objetivo, ele é para atender um público ou vários públicos, mas dentro do seu serviço. Porque mesmo os estudos de Pilates têm formas diferentes de abordagem. Claro, então até pelo público deles, exatamente. Você tem um público que é mais afim com você, isso faz parte. Né? Isso é verdade. Então a gente fala sobre isso nesses episódios também, que é importante a gente ter essa consciência e não abandoná-la. Acho que é nesse também que eu pergunto para você como é que uma técnica nova é criada. O valor da profissão, ela continua evoluindo. Então, como é que eu crio uma técnica nova se eu não questiono o que existe? E a gente falou até da questão, eu lembro muito disso, né? Eu preciso observar, né? Eu preciso... A capacidade de conhecer a ciência básica, observar as respostas, observar as diferenças, as particularidades. A gente traçou uma linha ali de raciocínio nisso também. Porque eu não estou falando que a evidência não é importante. Meu Deus do céu, ela é importante demais. A partir dela que a gente começa a tratar. Mas ela não, eu lembro que eu falei assim, ela não se sustenta por si só. Ela é isso aí. Por que evidência chama evidência? Evidência chama evidência? Aí, ó. Adoro a pergunta. Fala. Por que evidência chama evidência? Porque é tão evidente que não precisa explicar. Maravilhoso. É a origem etimológica da palavra apenas, tem a ver um pouquinho com a história da palavra, mas a evidência, depois de muito se estudar,
se tornou tão evidente. De muito se observar, de compilar dados de muitos autores, né, numa forma estatística, obviamente, de organizar esses estudos, selecionar esses estudos, ficou tão evidente que isso aqui você precisa pôr no seu plano de tratamento dentro do quadro desse paciente, mas você tem que observar se o seu paciente responde bem a ela. Sim, né? É verdade. O evidente, ele salta aos olhos, nesse sentido também, né? Não, com certeza. E é legal, né, porque a gente, através dela, também consegue fazer ajustes, né? Exatamente. E só que muitas vezes pequenos ajustes eu falo que sofrem grandes críticas, né? E não vou entrar nisso, né? Faz parte do processo. Mas faz parte do processo, é necessário. Tudo que é novo ou um pouco diferente causa um certo espanto, uma certa dúvida logo de cara. Até normal. Porque o legal da ciência é você ter o debate, né? Você ter a pessoa que fala assim, tá, mas e isso? Então, eu fico imaginando o pessoal... Eu sempre lembro das cadeias musculares, Sim. né? Aí você traciona aqui a nuca e você vê o pé fazendo assim, né? Por exemplo, né? Aula, né? Do segundo ano, né? De RTM. A primeira vez que você vê isso na vida, você fala, oi. Você fala, o que está acontecendo no pé? Então, mas como é que se chegou a isso? Hoje é tão simples isso, né? Uma coisa tão evidente. É tão evidente, né? Evidente. Na osteopatia, por exemplo. Sim. Então, como é que se chegou nisso? É a capacidade de aprofundar o estudo da anatomia, de ir atrás de outras fontes, não só das básicas que você conhece, de entender aquilo e começar a olhar aquilo naquele indivíduo que está na sua frente, observar as particularidades e começar a descrever, porque aí outra pessoa lê melhor e as evidências são construídas e assim. Continuam se aprimorando, né? Sim. Continuam se aprimorando, que é legal demais. Bom, gente, isso vai sempre andar por aí. Assistam lá e depois vocês deixem comentários, perguntas e sugestões para novos temas, que aí por favor. a gente vai A gente começa de novo. Só falar assim, a gente tá gravando, mas a gente tá ao vivo no Instagram, né? Eu não tô conseguindo ver se tem algum comentário ou pergunta. Perdão, pessoal, não é? Do jeito que a gente tá aqui, a gente não vai conseguir responder agora, então a gente pede... A gente vai soltar depois a gravação então lá no YouTube. Deixa as perguntas no comentário lá, que daí depois a gente busca lá para poder olhar, porque aqui a gente não vai dar para responder. Vocês, prometo. E aí vamos voltar. O que é a fisioterapia para o paciente? Que foi o último que a gente assim, se propôs a gravar. Esse é o zero pauta, né? Esse era o zero pauta. Esse a gente só tinha o título. Só o título. Esse era só o título. E aí, o que nós vamos falar? Deixa rolar. E aí rolou. Vocês estão lá. O que a gente falou? Mas é melhor, porque assim, ó... tem até algumas, né? Como construir e criar serviços de prevenção. A gente falou até sobre isso. Eu acabei rodando, a gente acabou rodando lá, né? Na prevenção primária, secundária, terciária, quaternária. Passeando nisso. Né? Fisioterapia é uma coisa só? Será que a gente tem as especialidades? Aquela história, eu vou fazer fisioterapia ou tratamento fisioterapêutico? Eu vou fazer psicologia começamos assim, psicoterapia. Né? A gente começou assim. E é uma discussão que talvez em outras profissões já se firmaram seus tratamentos, né? Eu vou ali fazer uma odontologia, hein? Já volto. Não é assim que funciona, né? E a fisioterapia tem, eu falo assim, tem essa marca, né? Tem, vou ali fazer físio. Como se entrasse em qualquer consultório de qualquer um aqui, né? Fosse a mesma coisa, o mesmo serviço, o mesmo atendimento, as mesmas ferramentas, a mesma caixinha. Eu já descobri que na odonto até a limpeza é diferente. Então... E é um negócio que eu acredito que seja o básico deles. Eu acho que a questão significa assim, mas tem a mão do dentista? Lógico, faz diferença. Faz diferença. Isso essa identificação do humano com o humano, né? Então, isso também é importante. Ninguém é robozinho, né? Nossa, eu espero que a gente nunca se torne isso. E eu espero que esse conjunto de coisas aqui, desde lá das redes sociais até antes da gente começar o bloco de entrevistas, que a gente consiga, de repente, fazer com que as pessoas entendam, e aí todos os fisioterapeutas e alunos, enfim, né, ajudar para que a gente consiga divulgar informações corretas, sérias, bem fundamentadas, bem organizadas, com uma linguagem boa, que todo mundo, né, desenvolva essas linguagens para a gente poder aprender, né, com os outros, com os colegas, para que o indivíduo que vai fazer fisioterapia saiba que ele vai fazer um tratamento fisioterapêutico especializado com o Rodrigo, com a Juliana, com o Igor, com o Vitor, com a Ângela, com a Simone, com qualquer profissional que esteja atendendo, porque aquele profissional tem algo a entregar para ele que
identificou com ele, que tem a ciência envolvida, que tem a técnica, que tem o cuidar, né? Que a gente consiga fazer com que o indivíduo saiba que fisioterapia não é uma coisa, é muita coisa. É muita coisa. Né? E o pessoal pergunta, às vezes... eu lembro isso anos atrás. Hoje não tanto, mas anos atrás, fala assim... mas você não tem nenhum equipamento? Porque eu só estava exclusivamente mão, né? Osteopatia. Né? E como eu falei em algum dos episódios, e foi em algumas das entrevistas, deve ter sido com a Dani, que eu era muito mais da bandeira, né? Levantar a bandeira e ficar ali defendendo. Aí, de repente, a pessoa fala assim... Ué, mas você é osteopata, mas você tem umas mantas de LED ali? Tem um equipamento de... Mas é a sua abordagem. Lógico. E é o serviço que você oferece. Porque assim, a gente vai... É isso que eu falo. Muitas vezes a gente se restringe a defender grupos e técnicas e esquece que o fisioterapeuta é muito além disso. O fisioterapeuta não é uma técnica. Não. Né? Então, a gente sempre falou das caixas de ferramentas também, porque a gente precisa ter ferramentas e a gente vai ter as ferramentas que também são da nossa aptidão. Eu lembro muito disso. A gente... Né? Não foi só nesse, mas acho que nesses últimos episódios, eu lembro que eu falei para você assim, conheça-te, né? Começa pelo conhecer-se. Porque eu acho que assim, se a pessoa, por exemplo, trabalha com uma área da fisioterapia, ela defende a bandeira daquela técnica, não é nenhum problema. Não, lógico que não. Porque isso é para é a forma como ele entrega o serviço, colhe os resultados e tem o resultado disso para o seu paciente e tem a sua remuneração justa pelo trabalho. Sim. Né? Faz parte do serviço dele. Eu acho que isso é importante. Mas se a gente pegar a sociedade como um todo, a fisioterapia tem isso e tem muitas outras coisas que vão casar com as necessidades de cada pessoa. Então, tem pessoas que vão se beneficiar com a osteopatia pura clássica. Outras pessoas vão se beneficiar com o Maitland. Outras pessoas gostam de massagem clássica. Né? Não tem aquelas... massagem tortura. Então, não tem aqueles que gostam de massagem que aperta até atravessar para o outro lado? Lógico, chegou dentro da maca. E tem paciente que prefere, né, a cinesioterapia mais suave. Isso faz parte da identificação do indivíduo com o seu próprio corpo. Claro, né? Claro. Então, Faz a toda gente não pode esquecer. Então, nós temos muitas habilidades, nós temos muitas ferramentas como profissão, nós temos muitas especialidades. Dentro das especialidades, eu estava ouvindo uma live ontem, né, da Sobrafir, falando na parte de pediatria, mas no final elas estavam concluindo sobre isso e me lembrou isso que a gente falou. Sim. Dentro das especialidades e das áreas de atuação, ainda nós temos ferramentas específicas. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, a área de pediatria e neonatologia, que é o que eu vi as meninas falando ontem, né? As meninas, a coordenadora-chefe da Sobrafir do setor de pediatria, a Fernanda Lanza, né? Mas, falando sobre isso, olha, a gente tem a pediatria, você vai de 0 a 18 anos, que são coisas muito distintas. Então, você tem aquele fisioterapeuta que é especializado na neonatologia, naquela parte da primeira infância, em cardiopediatria, né? Então, você tem sub-áreas, mesmo dentro das áreas de atuação. E isso é um leque... eu trombando, né? Porque estava demorando. Isso é um leque gigantesco. Sim. Então, se a gente consegue informar ao paciente esse leque, usando as redes, usando essa informação, né, bem construída, a fisioterapia continuará crescendo. Sim. E aí o valor da profissão melhora, não só como preço, monetização, né? Mas também como importância para a sociedade. Porque até aquele dia eu falei, né? O valor está na importância que aquilo tem para o indivíduo que, né, oferece um valor de pagamento. Porque assim, a pessoa, o seu paciente, ele chega, ele está buscando algo. Ele quer a solução de algum problema, senão ele não tinha saído da casa dele, não. Né? E se ele foi para você, porque ele acha que você pode resolver esse algo. Né? Pode ser que você resolva, pode ser que não. Sim. Né? Isso pode acontecer. E aí, essa confiança que esse paciente deposita em você, que eu falo que para mim é um dos pontos-chave, assim, poxa, ele veio até você. Ele se propôs a pagar o seu tratamento. Né? E você está ali realmente para oferecer o melhor serviço.
Exato. Posso dar um spoiler de um episódio que ainda Fala. vai sair? Ah. A gente entrevistou agora. Semana que vem? Né? Não sei se semana que vem, não, porque eu sei a ordem dos Na fatores semana lá. que vem, Da semana que vem. Então, no é. próximo episódio, não desse da live, a gente estava conversando sobre isso, mas em relação ao SUS e aos outros serviços. Foi isso né? mesmo. Foi. Então, a questão, na verdade, a entrega do serviço, da qualidade do resultado é a mesma. Se eu me propus a trabalhar lá no SUS, eu me propus a trabalhar lá no SUS. Eu falo isso lá no primeiro ano da disciplina de coletiva. Então, lá eu vou entregar o melhor que eu puder naquele dia e no outro dia o melhor daquele dia. Vou buscar sempre ser melhor do que no dia anterior. Sim. Porque aquele público, ele também está te pagando de uma outra forma, Mas né? tá. Porque ele não está tirando um dinheiro naquele dia para te pagar, mas o SUS é financiado por todos nós. Todos nós. Então, aquele indivíduo, ele saiu da casa dele buscando o seu melhor, independente do local onde você o esteja atendendo. Né? Isso é um princípio ético, moral. Né? Lá de dentro, mas que a gente vai ficar pegando... Né? Ele vai sempre ser pontuado. A gente falou bastante sobre isso na então, entrevista da Emily. Acompanha o próximo, vai ser muito legal. Então, assim, aí depois, só pra gente, né, pensar que aí depois a gente começou as nossas entrevistas. Aí a gente começou a série entrevistas, isso mesmo. Joyce, eu sei que a Joyce está acompanhando. Joyce T.O., a primeira que aceitou o desafio de sentar aqui na cadeira. Meu Deus, o que é a pauta? A pauta é não ter pauta. A pauta são as 232 perguntas que se resumem em quem é Joyce. Quem é Joyce? Né? Então, assim, isso é muito interessante, porque quando a gente abriu, vamos dizer assim, para esse momento de convidar pessoas, a gente não sabe para onde vai a conversa. Não. A gente literalmente não sabe. A gente sabe com que a pessoa atua. Sim. Mas para onde exatamente ela vai? Outro spoiler, né? Para vocês ficarem instigados pro próximo. Eu juro que eu não esperava aquele tipo de conversa. Juro que não. Emily, foi muito legal. Falei para ela depois. Não foi? Foi muito bacana. Na verdade, eu descobri coisas da Emily que eu não sabia. Eu também não sabia. Também não sabia. Então, assim... Eu não vou cantar. Né? Lógico que não. Surpresa. E aí a gente começou... A Joyce foi a primeira, depois veio a Leide. Então, eu vou falar dessas duas, né? Interessante foi a Joyce e a Leidiane. As duas que trabalham ali na Move Mais, né? Posso fazer um pedido? Pode. Vou dar um de Danilo Gentili. Beleza. Carol, queremos você aqui. Carol. Gente, escreve aí. Carol, por favor, Carol. dá um like aí, porque a gente tá chamando ela já. Ixi, agora pesou. Não, agora pesou, não é de propósito. E sabe o que é engraçado? Que quando a gente entrevistou a Joyce e a Leide, o interessante é que muitas das coisas que elas trouxeram e falaram tem a ver com esse escopo todo que a gente veio trazendo. Nada combinado, mas foi muito interessante. Nada combinado. Muito interessante, porque a fala delas tem a ver com esses elementos que a gente tá aqui falando hoje, já falou, enfim. E assistam para vocês verem a ordem como isso se encaixa. Eu falo sem combinar, né? Que coisa doida. E o engraçado é que, assim... Por isso que o podcast é bom. E outra coisa, a gente nunca ficou combinando que daqui 2 episódios a gente ia falar sobre tal tema, né? A gente não tinha muito isso. A gente combina? Não. Né? Para começar a história, a gente mal consegue dar título para as coisas. Não. A parte mais legal é que quando a gente combinou que era o prefácio, deu errado. A gente teve que gravar outra. Então, né? assim, a partir dali a gente deixou mais livre, né? Sim. Ficou melhor. Aí veio, as meninas, né? Joyce e Leite. Foi muito bacana a conversa. Porque é muita paixão no que fazem, né? Sim, e aí vem nessa mesma... Eu acho que veio na mesma toada da arte do ser fisioterapeuta. Foi. E depois veio o Marcelo. Esposo da Joyce T.O., só para ele não ficar bravo. Lógico, tem que deixar isso muito claro. E aí foi legal o seguinte... Também foi para um lado que a gente encerrou com uma brecha para uma outra possibilidade. Porque foi para um lado... Porque ele não é físio. Não, mas... Foi para um lado que não imaginava que ia chegar ali. Porque a gente falou de inteligência artificial e como que isso estava crescendo e como que isso podia entrar na saúde. Eu falei, nossa. A gente concluiu nessa vibe, né? Mas ele falou, eu lembro muito que a fala dele explicando sobre marketing, propaganda e linguagem. Foi muito legal. Para mim foi um aprendizado ouvir ele explicando aquelas coisas. Parece que foi ligando umas chavinhas aqui dentro. Eu não sei fazer nada daqui, mas eu entendi para que serve mas agora. Você entende o processo. Eu falo muito para o Marcelo, eu preciso entender processos. A partir do momento que eu entendo processos, a coisa melhora. Exato. Pelo menos eu sei por onde eu vou entender aquilo que vem para mim.
o que, né, que eu de uma preciso maneira percorrer, melhor. né? Exatamente. Qual o caminho que eu percorro para chegar naquele resultado? Ah, agora eu entendi. Então eu tenho que fazer passo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou me propor a fazer. E a fala dele sobre marketing, Foi. propaganda e redes sociais, terminando lá Lá na inteligência na artificial. inteligência artificial, foi Dos muito robôs. interessante. Foi muito interessante. Muito interessante Foi. mesmo. Então assistam, porque realmente está muito legal. Aí veio a Dani Vieira, Dani Vieira. falando sobre... Dani Vieira, querida, você vai voltar. Calma. A gente vai voltar. Nós estamos botando aqui porque Vai a gente encaixar. precisa dela falar outras coisas. Ela tem outros assuntos aí que a gente vai colocar a Dani aqui de novo. E foi muito bacana também, né? Dela contando a história A de trajetória como ela dela. foi chegar na osteopatia e na terapia manual. Que foi assim, eu lembro e a gente comentou sobre isso, né? Como que ela entrou e quando a gente conversou quando ela entrou, né? Aquele desespero normal de quando você começa um curso de osteopatia, que você fala assim, isso não é pra mim, né? Então, eu me vi no sofrimento dela, né? Também. E aí foi muito legal. Eu falei, olha, tá vendo? Acho que é meio geral, né? Acho que todo mundo tem um pouco disso. Não, e o interessante foi de por que ela foi buscar a osteopatia, né? Dos isso que é o problemas legal. que ela tinha na fisioterapia convencional e das necessidades de resolver problemas e não ter ferramenta. E aí essa jornada até chegar, porque eu comecei rapidinho, né? Eu saí da faculdade e já fui. Um pouco. E ela teve uma trajetória, e isso é muito legal porque traz essa bagagem e ela vê até a ferramenta com outros olhos. Então, isso que eu achei muito legal da conversa da Dani. Né? E ela Foi muito contar show essa de bola. história de como ela demorou um tempo, mas ela foi para uma outra área e foi construindo novas ferramentas. E quer dizer, né, há sempre tempo de você se reorganizar. Não é nem reinventar, é reorganizar. Aí depois veio a Patrícia. Patrícia General. Patrícia General para colocar Patrícia... assuntos polêmicos na roda. Mas foi muito legal. O mais interessante é que a Patrícia gravou 2 vezes. A primeira versão não gravou, não deu certo. Não deu certo. Foi quando a gente teve problema técnico mais sério. A gente teve que regravar. O mais legal é que a segunda versão é totalmente diferente da primeira, só a gente vai saber a primeira. Não, desculpa, gente, mas só a gente vai saber isso. Não gravou em lugar nenhum. Eu acho que eu tenho o outro meio... Com aquele áudio que com vai... áudio, com delay. Tem um áudio com delay e um áudio acelerado. Um aceleradinho, tá bem esquisito. Eu falei, não... Dá pra fazer meme. Dá pra fazer vários memes, não só com aquele. Sabe o que me chamou a atenção no da Patrícia? Não sei se ela concorda, né? Depois ela me puxa as orelhas lá. A questão da angústia do recém-formado entrando no mercado de trabalho, indo trabalhar num ambiente crítico com paciente Covid. Né? Ela contou esse relato de experiência dela, assim, é muito interessante, porque como é difícil, e os desafios de trabalhar no hospital, e como o hospital tem potencial para ser um local onde o fisioterapeuta pode atuar com mais intensidade, né? Sim. Com mais intensidade de ferramentas. Ali a gente ficou ali, né? Sonhando, imaginando coisas que, quem sabe, sejam possíveis. De coisas que a gente não tem ainda, mas que a gente sonha em ter, né? Com relação à atuação do físio dentro do hospital, né? Sim. Foi muito legal também. Eu achei muito bacana, porque é uma visão de quem está entrando no mercado, mas que também tem uma visão, uma perspectiva do que pode ser a profissão daqui 20 anos. 20 anos, exato. Muito legal. Eu acho que aquela entrevista da Patrícia me fez refletir sobre como o tempo é relativo. A gente tem aquela mania de querer tudo para ontem e o problema de hoje resolvido amanhã e 100% resolvido. Acabou. E não é assim. Né? Me fez refletir, lembrar de coisas quando eu trabalhava no hospital e de problemas que ainda existem, outros que não existem mais, outros que já melhoraram, mas têm que melhorar. Então, o tempo é o tempo. A única que a gente tem que continuar construindo, né? A gente tem que continuar indo e melhorando e desafiando e construindo. Até porque se a gente para, o tempo vai continuar passando. O tempo vai passar e se a gente não mudar as nossas ações, a gente, né, não vai ter nem problema novo para reclamar. Vamos continuar reclamando do velho? Não vamos resolver o velho e criar um novo. Para ter uma perspectiva melhor para frente, um desafio novo para frente. Acho que é isso, que me chamou muita atenção. Foi muito legal. E aí, até eu falo que casou um pouco com a questão da Cíntia depois. Porque foi uma outra perspectiva, né? Sim. Uma outra perspectiva. E é interessante ver ali, eu falo assim, a expressão do amor daquilo que ela faz. Né? Então, foi muito bacana, porque realmente tem
essa visão da neuro, né? A gente que também já me apaixonei por ela, pela neuro, é muito interessante porque todo mundo que eu vejo na neuro tem um pouco disso. Ou muito disso, não sei. Acho que muito. Muito, né? É interessante que no da Cintia ela falou da neuro, mas quando ela se apresentou, vejam o termo que ela usa quando ela se apresentou. Né, que eu acho que é interessante, porque ela falou também nessa mesma visão do amor, mais amor, né, Sim, por favor, mais amor, mas dessa por favor, mesma visão do amor, do carinho, do cuidado com o detalhe do paciente neurológico. Ela falou antes daquele aspecto que a gente tem de professor, de ensinar uma profissão, entendeu? De ser professor e ensinar uma profissão. Acho que as falas dela sintetizam um pouco do que a gente sente. Sim. Quando a gente está ensinando, né? Quando a gente está se dispondo a ensinar vocês um pouco do que a gente sabe e um pouco do que a gente não sabe também, né? Porque o desafio da docência ali, ainda mais a gente que entra muito novo nela, né? É o desafio de você aprender a ensinar alguém. Não é nem um alguém, né? É uns alguém, que é uma turma. Né? Vamos colocar de uma turma. E aí você também tem um desafio de você se propor a melhorar dentro disso. E aí, se você não se propõe a melhorar, você vai ficar... O tempo vai passar, né? Mesma história. E você né? não vai evoluir. Não vai evoluir. E quando a gente se propõe realmente a olhar para isso, com esse olhar de cuidado também com aquilo que você está passando, nossa, faz realmente a docência valer a pena, né? Exatamente. Tá, aquela entrevista, eu já escutei ela algumas vezes. Foi e ela legal. me faz repensar isso sempre. Eu gostei muito. Assistam, o episódio Cíntia 13. querida. Um abraço para você, Cíntia. E depois vem a Karen. A Karen, eu achei que a Karen não fosse vir de primeira, viu, Karen? Muito obrigada, cara. E ela veio, ela nem pensou, né? Veio, delícia. Porque a gente acompanhou a Karen desde o estágio, né? Desde quando ela era estagiária. E muita gente não sabe o desafio que ela teve de mudança de carreira. Foi muito Quando forte. ela conta a história dela. Quanta gente puxando ela para ficar onde ela estava e não sair da zona de conforto. É que a Karen tem esse jeitinho muito delicado, introspectivo. Mas ela vai. Quando você vê, menina, ela já chegou. Já chegou, já fez, né? Então, é legal, até porque, assim, são perspectivas diferentes, né? Por exemplo, da Patrícia. São personalidades diferentes. São personalidades diferentes. E isso... Não tira mérito de trabalho, que eu acho muito legal. Exatamente. Isso eu acho muito legal. Né? Porque não é porque um tem a personalidade X, Y, aí eu vou dar o meu exemplo, né? Como é que é a minha classificação geral aí no índice de classificação do Deller, né? Acabei de inventar isso aqui. O cara em cima do muro, não é? Eu não acho. Eu também não. Nossa, mas na visão. Porque, mas é só tão espremida que ele desce do muro rapidinho. Rápido. Coloca um negócio que tá errado ali na tecnologia. Já sai rapidinho, né? Não, brincadeira. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes, se a gente for olhar por perspectivas, não é a tua personalidade, mas são as atitudes que você tem dentro disso. Então, é engraçado que quando a gente entrevista os ex-alunos, as pessoas falam assim, quando você era aluno da Juliana, essa frase, cara, parece em todos, tá muito engraçado. Aí, ninguém mandou dar aula pra uma galera. Ninguém mandou ser matriculado na faculdade. Daqui. Eu comecei a dar aula na Unigran dia 3 de fevereiro do ano de 2003. Ó, tá vendo? Vai fazer 19 anos em fevereiro agora. Só não deu aula para primeira turma, né? Todas as outras turmas eu conheci. Todas. Eu vou até tomar. Todas elas. Eu adoro, gente. Tô ficando velha, né? Por isso tem que passar mais bom. Pra ver se disfarça. Parte boa, gente. Mas sabe o que é engraçado da fala da Karen? Desviando o assunto. É uma coisa assim que ficou muito forte na minha lembrança da fala dela. Eu me via fazendo aquilo. Ela falou muito isso, né? Eu me via no hospital. Eu lembro disso. Eu me via no hospital. E tá lá. Especialista em paciente crítico. Mais dentro do hospital, né? Assistam, porque é legal. muito interessante. Aí depois, pra gente dar sequência, quem vem depois? Marcos Ferreira, vulgo Marquinhos. Vulgo Marquinhos, chefia. O chefia, eu chamei de mafioso. Eu chamei ele de chefia. Gente, o Marquinhos...
todo ano, na comemoração do Dia do Fisioterapeuta, ele escreve um texto que eu tenho que suspirar algumas vezes antes de responder lá no Face ou no Instagram. Todo santo ano, né, Marquinhos? Ele tem esse dom, né? Ele tem o dom. Ele tem. E o Marquinhos, assim, Só quem conhece. A gente olha assim, quem não conhece, fala assim, ué, o que ele tem? Fala, gente, senta com ele um pouquinho. Sabe o que eu vou usar? Eu vou usar a frase da Laís. Usa. A Laís não falou assim, as várias, né, faces da Laís? Faces da Laís. As várias faces do Marquinhos. Tem o Marquinhos é uma pessoa de muitas, muitas faces e cada uma mais surpreendente que a outra. E é interessante conversar com o Marquinhos. Eu já tive algumas oportunidades, né? Como acadêmico, depois. Eu lembro quando ele veio conhecer, ele veio aqui quando a gente abriu, né? Aí eu falei, Marquinhos, quando a gente melhorar essa calçada, você vai voltar aqui para dar o aval se tá bom. Aí ele voltou, ele veio de novo. Então o Marquinhos, ele tem esse lado muito, muito humano e ele é um cara que ajuda muitas pessoas. Talvez as pessoas não saibam quem enxerga, mas ele ajuda muito. Ele é uma referência. Ele é uma referência, é o que ele fala. Ele é uma referência e é uma referência de ser humano, né? Interessantíssimo. Então conheçam todas as faces do Marquinhos. Só para dar um spoiler de lá, né? Que a gente já falou, que ele esqueceu a cadeira de roda na festa. Na festa. Foi embora sem a cadeira, só dizer Tava como tão que ele bom que ele foi. Enfim, né? Momentos engraçados, porque Marquinhos é assim, ele é meio bem intenso também quando ele quer ser, completamente. né? É muito legal. Vou pular o 16, que a gente falou o 16, que é da resolução. Que é o 16 é da resolução das redes sociais e a gente pontuou muitos elementos ali, né? Ali foi. Eu gostei daquilo. Eu gostei. Foi bem legal e acho que deu para esclarecer aquilo que a gente queria com relação à rede. E que a gente entendeu por enquanto. Talvez venham novas interpretações. A gente fez a nossa, né? Para deixar claro também, né? A desse momento. Até que dia é hoje? Hoje é dia 14, exato, né? Então, enfim. Depois do 17 veio o Wagner. Wagner Aguiar. Outra figura. O Wagner a também gente mandou ele embora, né? Eu falei que assim, a gente faz força para mandar esse povo embora para Londrina ou para algum outro lugar. A gente dá uns berros às vezes. Ele foi empurrado. Mas ele contou um pouco da trajetória dele. Até para entender o porquê, né? E dos desafios dele, assim, quando ele foi para a residência, quando ele prestou, quando ele passou, quando ele chegou na residência. Ele até falou a mesma frase da Karen, né? Sim. Né? Sim. Porque a primeira semana é aquela de... É um caos, vontade de gritar, choro, sair correndo e voltar para casa da mãe. Desespero, né? Choro e desespero. Choro e desespero. Mas ele contou da trajetória dele lá, de como isso, né, construiu a carreira dele, as experiências, né? Foi uma conversa muito bacana, que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes, porque cada um tem um estilo. E tem uma forma, não é assim? Claro. E a intensidade com a qual você quer passar isso para o outro, né? Tá. É diferente. A forma, por exemplo, vamos usar aqui, a forma que a Karen faz e o Wagner faz são diferentes, mas eles estão passando a mesma coisa. Sim, a mesma informação. Né? E aí ele mostrou um pouco, até mesmo do desafio de estar em ambientes muito difíceis, de achar que não vai dar conta. Quando ele contou a experiência dele no centro de tratamento de queimados, né? É muito interessante, assista, muito bacana, para vocês entenderem como nós somos, né? E não, eu então, falo assim... Nós sofremos tanto, Sofremos e eu acho que é engraçado aqui, porque são todas personalidades muito diferentes um do outro. Distintíssimas. Todos têm uma linha que é a do fisioterapeuta do cuidado até agora. O cuidar na essência. O cuidar, né? tá sempre ali. É o fio condutor. É o fio condutor. E todos, inclusive o da Laís, que é o próximo. Exatamente. Ela não foge disso. Não. E da personalidade e do jeito dela. Exatamente. Que ela traz as experiências lá do que ela viveu na Europa, quando ela fez os intercâmbios. E como que ela consegue correlacionar os estilos de vida, né, da Itália, principalmente, com o que nós temos aqui e como que isso vai influenciando, né? Sim, e como ela tá tentando construir, né, a carreira dela dentro do que ela está trabalhando no momento. Sim. Como ela conseguiu fazer a faculdade trabalhando o tempo todo, né? Ela trouxe assim muitas falas que eu acho que são importantes para a realidade de muitos alunos que estão fazendo e de alguns recém-formados que estão procurando seu espaço. Sim. Ela mostrou que é difícil encontrar o seu espaço, que às vezes a gente se frustra com alguns momentos e a gente tem que se reconstruir. Acho que ela contando sobre isso é muito importante. E a gente, às vezes, olhando, eu não tinha essa percepção ali.
dela. Sim, por conta que é uma pessoa expansiva, É. né? Você acaba não observando, mas a gente, né? Quem tá mais próximo quem tá sabe. mais próximo sabe. E ela contou e é interessante para vocês, pra gente, né? E para mim como professora, eu gosto de olhar. Às vezes você olha aquele aluno que ele é de um jeito, mas lá no fundo tem toda uma história, né? E ela faz parte do processo de formação do fisioterapeuta. Faz. E eu falo muito sobre essa formação do físio. A gente tem muitas semelhanças nisso, né? Porque a gente tem esse hábito, muitas vezes, de fora de sala, tá ali dialogando sobre temas não específicos da físio, mas que também constroem o físio. Sim, são paralelos, fazem parte do humano que é físico. Que é o físio. E ali eu acho tão bacana a gente ter a possibilidade disso, porque a gente não consegue fazer isso dentro da sala. Formal demais. Não tem como. Mas fora dela, se o aluno se permite, a gente também se permite, tem essa troca. E o tanto que a gente aprende como professor. A cada dia, na Nossa. verdade. Porque É desafiador para nós, sabia? Cada história que tem nessas entrevistas reflete um grãozinho de areia das histórias de cada um. Né, que a gente conheceu, imagina os que a gente não conheceu que estão por aí no Brasil, que tem histórias parecidas. Sim. Né, que trouxeram, que a fisioterapia foi os atraindo, né? Falo que a fisioterapia atrai algumas pessoas, né? A fisioterapia foi atraindo e foi construindo a carreira e contribuindo para a profissão, e a profissão crescendo. Acho que isso que é o belo das coisas. E a gente agora quer continuar aproveitando que a gente tem as redes, o espaço, a tecnologia, a gente vai aprender a usar a tecnologia para conseguir falar sobre isso, né? Para a gente ter essa identificação. E voltando para o objetivo do podcast, né? Depois de um ano, né? A gente consegue sentar e analisar algumas coisas, né? E eu juro que a gente não sentou e combinou nada disso antes, né? A gente não sei nem o que você vai falar gravou. agora. Eu ainda tô com cara de vamos ver o que vem. Não, mas depois de um ano a gente analisando o que a gente conseguiu já trilhar, eu fico muito feliz. Porque realmente o meu objetivo inicial era só sair daquela, né? Do escondidinho ali, que a gente ficava muitas vezes do corredor. E de repente colocar a cara numa câmera, né? De repente ficar gravado, as pessoas poderem analisar. Para o mundo, né? Porque não é só quem está do lado no corredor que vai ouvir, né? Menina, esse negócio dá um frio na barriga. Então no começo a gente fica muito receoso com como que vai ser a recepção disso, né? Para as pessoas. E eu acho que a gente teve até hoje bons feedbacks daquilo que a gente vem fazendo. Eu fico muito feliz por isso, porque é uma construção que ela começou lá na minha época de faculdade, quando a gente tinha as nossas conversas. Que a gente conta lá no começo. A gente conta no começo. Eu até falo da importância das conversas que eu tive com professores quando eu me formei e que como isso foi me trazendo ao longo do tempo, né? E como o tempo foi passando e as conversas com os alunos na sua turma, que foi uma turma que marcou bastante, mas não só essa, outras também. Claro. Que vão fazendo com que a gente se molde e entenda, né, que cada um, igual as entrevistas que a gente tem até agora e as outras que vão vir, que cada um tem uma forma, tem uma história própria, tem um desafio próprio, mas que, né, a essência da fisioterapia permeia cada um deles com seus estilos completamente diferentes. Cada vez que eu converso com alguém, eu tenho mais certeza disso. Tão gostoso. E não estou falando do podcast, não. Estou falando da vida mesmo. Da vida real ali, né? Do dia a dia, né? E como que a gente, né? Lembrando disso lá atrás, como que isso, né, mudou muito minha percepção também dentro da física quando a gente tinha nossas conversas. Né? A minha também. E aí a gente começou a entender, eu comecei a enxergar outras coisas que não eram só... Por isso que a gente realmente juntou. E eu lembro dessa frase, eu falei para Juliana lá no áudio, daquele primeiro áudio, né? Aquele que eu não tinha câmera. Aquele que... Não, no áudio que eu tava na caminhada. O primeiro. Aquele primeiro não tinha nada, do zero. Falei assim, caramba, né? Não tem outra pessoa para compartilhar, a não ser com a Juliana. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, mas como é que vai ser?
Sei lá, né? Sei lá, porque assim, a gente sai da intenção pro movimento Exatamente. igual um Porsche sai de 0 a 100, né? Os caras 3 segundos falam, meu Deus, o que vocês usam, né? Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que é muito bom a gente ter. A gente tem uma geração aí de diferença, né? Entre nós. E mesmo assim, há possibilidade de diálogo. Porque as ambas partes estão dispostas a. Exato. Então, isso me chama a atenção lá atrás. Continua chamando a atenção porque assim, a gente continuou conversando por 12 anos, sei lá, mais um pouco. Né? E a gente continua ainda tendo aquela vontade de questionar. Exato. De falar assim, né? O Júnior tem uma pergunta. Ela falou assim, mas eu tenho 2. Eu falei, na próxima vem com 3. E começa assim, entendeu? E é muito bacana isso. Eu agradeço muito por a gente ter essa possibilidade, essa oportunidade. Eu também agradeço. Eu acho assim que foi assim, a tecnologia. A pandemia. A pandemia. Né? Foram 2 momentos que eu acho que nos desafiaram a sair do corredor, né? E a trazer isso para mais gente, sabe? Eu acho que trazer para mostrar para as pessoas um pouco que as coisas têm, né, o seu caminho, o seu percurso, e que as pessoas têm, né, os mesmos problemas em momentos, intensidades e formas diferentes. Isso mas essa reflexão aberta, onde você pode me perguntar, eu falo, vai. Ai, eu nem sei. Nem... Né? E aí a gente poder refletir e conversar e pensar e ter dúvidas junto, eu acho que isso ajuda a gente a construir. É uma construção. Porque se a ciência é a arte da dúvida, ou é a partir da dúvida que se constrói a ciência, o ser humano é um ser que questiona. Se não questiona, deveria. Desde sempre. Ele sempre questiona. Se o ser humano questiona, então vamos aqui questionar. Vamos. E vamos conversar e vamos ver se as pessoas também questionam e vamos falar para elas, gente, a gente tem tanta dúvida quanto vocês, né? E a nossa ideia nunca foi trazer verdades absolutas sobre nada. A gente sempre falou sobre isso, né? Assim, a gente não está aqui para trazer uma única visão, uma única verdade. Nem a minha visão. Nem a minha visão. A gente até discute sobre as e nossas... às vezes a gente nem fala exatamente detalhes de pontos muito específicos, porque não é o objetivo. Não é o objetivo. É igual quando eu falo na sala de aula, que é formal, mas eu falo, eu não estou aqui para ensinar a fisioterapia que eu gosto de fazer. Eu estou aqui para ensinar ali naquela caixa formal da sala de aula, né? A fisioterapia que vocês precisam entender. De onde ela surgiu, para onde ela está indo. E depois vocês vão construir a que vocês gostam. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou partilhando da minha trajetória. Sim. Você está partilhando da sua trajetória e as pessoas que estão vindo aqui, que a gente agradece cada uma delas de novo, mais uma vez, novamente, vamos continuar agradecendo. Sempre. Que também estão partilhando da sua trajetória na profissão. Isso que é o mais belo. E muitas vezes a gente olhar para as trajetórias sem o julgamento. Sem botar na minha balança. Porque né? isso é um desafio muito grande. A gente tem, como ser humano, também essa capacidade de olhar e falar, né? Eu vou julgar. Isso é a primeira coisa que a gente faz. É o ato, né, e aí primário. A gente fala muito em alguns lá atrás, isso a gente falou em alguns, não vou nem especificar nenhum, sobre o nosso ego, como que a gente também tem que... O exercício diário exercitar isso. De trabalhar isso, né? Para justamente não permitir, porque vem pessoas que às vezes você fala assim, mas eu nem concordo tanto assim. Mas a visão dela é interessantíssima. Exatamente. E tá tudo certo. Eu preciso respeitar. Né? Eu respeito e eu falo assim, cara, mas eu não concordo. E isso aí começa. Pronto, né? Se não é for esse fazer para isso, eu tô enrolado. É justamente nessa diversidade toda que a profissão é tão bela. Senão a gente não teria tantas áreas de atuação. Justamente. Né? E eu falo... Esses dias eu estava refletindo sobre algumas coisas. Gente, a ideia nem era essa, né? Mas só para jogar, talvez vira um tema, né? A gente refletindo sobre a própria variável do ser humano, tá? Aí eu vou chegar à conclusão bem rapidinho. A nossa ciência,
ela tem partes que elas são muito exatas que a gente consegue, mas tem outras que não são tanto. E para a gente colocar isso na fisioterapia, né? Vamos falar só dela, é muito complexo. Não é? A gente começa os diálogos assim, entendeu? É mais ou menos vai virar um tema aqui. de um podcast aí, assim, de repente, não sei. A única coisa que me vem na cabeça agora, para partir do princípio Sim. de pensar sobre isso, essa é a natureza do ser humano. Ele tem coisas muito objetivas, práticas e exatas e pá, resolvido, e outras nem tanto. É a natureza, né? Então, acho que até a ciência que a gente tem hoje, ela reflete, em parte, uma parte disso. Né? Então, assim, então, essa é a conclusão. Não juro que eu encerro aqui meu momento, né, filosófico do então negócio. Vamos cantar parabéns? Cadê o bolo? É porque a gente pegou tudo que precisava, menos o bolo. Vou lá buscar, gente. Tá, eu seguro aqui, vai lá. Deixa o fone. Porque senão depois... Eu quase desmonto a sala, gente. Olha o B.O. Não tropeça não leva luz. Né? O Michael não tá aqui. Coitado do Michael, né? A gente lembra dele o tempo todo. Se eu fizesse isso hoje, eu seria o Michael e até a revanche dele. Ai, gente, mas ó, né, enquanto a Juliana pega o bolo, a gente esqueceu do bolo. Né? A gente ficou tão preocupado com o que a gente tinha que colocar aqui que a gente acabou esquecendo do bolo. Mas realmente a nossa ideia, né, como podcast, como a gente leva isso, não só aqui, quando a gente faz nossas entrevistas, mas também quando a gente, né, faz nossos diálogos ali com os nossos amigos, com os nossos alunos, é sempre, muitas vezes, colocar mais questionamentos. Isso, né, Juliana? A gente tem essa capacidade de colocar, às vezes, mais questionamentos. Peraí. Porque se eu for trazer tudo tá de uma chegando. vez, cai. Por favor. Não, eu vou deixar aqui bem na frente. Bem bonitinho. Então, pessoal, a gente falando, né, sobre gerar dúvidas, né? E toda vez que tem dúvidas, geram, muitas vezes, novas perspectivas. E é através dessas perspectivas que a gente começa nossos diálogos. Então, eu acho muito legal isso com relação à própria Juliana, que a gente sempre teve essa liberdade. Tanto que começou a melhorar quando a gente começou a realmente se questionar mais, não foi? Quando eu falei pra você parar de concordar. Fala aqui. É porque você tava falando no microfone. Não, mas quando a gente começou a discordar, né? A gente tem esse detalhe. Vamos colocar aqui. A gente vai, ali tá bonitinho no Instagram, lá ficou bonitinho também. Ficou bonitinho? Ficou legal. Eu só não tenho coragem de abrir. Porque eu sou um pouco desastrado com isso. Bem-vindo ao mundo, né, ao clube do desastrado, sou eu. Nossa, enfim. Né? Mas... gente, quando vocês escutarem um barulho assim, sou eu trombando ali. Clássico, tá bom? É que alguém se chuta debaixo da mesa. A mesa é muito grande. A controvérsia. Pergunta pro Marquinhos que eu chutei a cadeira dele umas 3 vezes. Isso quando a gente não chutava microfone, etc. Mas, acho que assim, antes da gente... Não, só para eu né, terminar um momento de descontração, eu não como só panetone. Porque, panetone é só para eu não corto só panetone no Natal, eu como bolo no aniversário também. E, assim, acho que é o momento realmente de comemorar, agradecer o pessoal que sempre acompanha a gente, que estimula a gente, que está sempre incentivando que a gente continue fazendo, porque realmente a gente sabe dos desafios do fazer, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer. E é sempre muito bom também receber críticas que sejam construtivas, porque a gente sabe que a gente sempre precisa melhorar. Mas pensando nesse 1 ano, nessa trajetória, é um sentimento de muita alegria mesmo. De verdade, da gente poder estar aqui, comemorar e continuar por mais 1, 2, 3, sei lá quantos anos a gente vai fazer isso. Porque juntos a gente chega mais longe. Eu gosto dessa frase. Né? Eu gosto muito dessa frase. A gente pode ir mais devagar, mas a gente vai mais longe. A gente vai cortar isso. Eu não sei, vai desmontar o bolo, né? Mas vamos fazer só um tintim. Vamos deixar ele bonitinho. Vamos fazer só um tintim. Depois a gente vai comer, que eu quero comer, não comer. Então, gente, vamos encerrando, né? Encerrando. Obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho. Obrigado de verdade. Até nosso próximo. A gente volta com as entrevistas. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tintim.